afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. O que acontece ao longo dos anos 70 não é uma ditadura policialesca simplesmente. É a impossibilidade de se dizer a verdade em qualquer circunstância. Por quê? Porque direito à livre expressão estava enterrado. Não se dialoga, não é possível supor que se dialogue. Com o pau de arara, o choque elétrico e a morte. Não há esse diálogo. E isso não é só aqui no Brasil que não houve. Não houve em nenhum país do mundo. Não há a possibilidade de um diálogo civilizado. E é isso que é importante hoje na democracia brasileira. Qualquer comparação entre a ditadura militar e a democracia brasileira só pode partir de quem não dá valor à democracia brasileira. Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. A nossa sociedade atual vive resquícios de um passado até que recente. A ditadura militar que ocorreu de 1964 a 1985 e ocupando assim 21 anos de nossa triste história. Resquícios por quê? É comum encontrarmos pessoas que defendam o regime militar, que façam apologia à volta do AI-5, que foi um dos atos institucionais mais severos deste período. E comumente a gente vê pessoas que fazem essa referência a esse passado e muito por influência de nosso ex-presidente, uma das pessoas que mais faz apologia ao regime militar e que presta continência a generais que foram torturadores. Esses atos é muito perigoso para a sociedade atual. A gente vive em uma democracia. Ou seja, a gente tem a livre liberdade de expressão, a gente pode opinar de forma clara, que respeite uns aos outros. Mas como que a gente, em um Estado democrático, as pessoas ainda insistem na volta de um passado que foi tenebroso para o nosso país? Um passado cheio de opressão e censura. Um passado que perseguia as classes menores que reivindicavam seus direitos, a classe política que lutavam também por seus direitos de poder governar o país de forma que houvesse a mudança de poder de uma pessoa para outra, de forma que as pessoas pudessem escolher seus candidatos, e também a repressão contra as classes artísticas e intelectuais. Eu estou muito feliz porque eu mostrei que realmente, hoje em dia, grande parte da população entende que o período militar não foi ditadura como a esquerda sempre pregou. Ao observarmos o discurso da ex-presidenta Dilma, ele acaba nos remetendo à verdade única a respeito do que foi a ditadura civil-militar que ocorreu no Brasil. A própria comissão da verdade que foi desenvolvida acaba escancarando a realidade do que foi e possibilitando também que se forme a compreensão real do que foi e que não seja cabível se negar essa terrível realidade. No entanto, nós devemos, como pessoas críticas, pensarmos se realmente todos os adultos brasileiros sabem o que foi realmente a ditadura militar que ocorreu no Brasil. Então, quando vamos refletir a respeito desse discurso, esse imaginário popular que foi criado sobre o que é a ditadura militar, tentando amenizar
o que realmente foi, nós devemos, primeiramente, compreendermos a importância do discurso. O discurso, quando nós temos a tomada do poder, nós temos a instauração do golpe, o discurso foi muito importante. Desde antes, já se tinha esse discurso anticomunista, já se tinha esse discurso de uma ameaça comunista sendo muito bem propagado até se chegar devidamente ao golpe. Então, o discurso, historicamente falando, tem um peso muito grande na formação do pensamento também das pessoas. E quando existe esse discurso, as mídias também, posteriormente, passam a ser censuradas, enfim. Então, como as pessoas do interior, que não têm tanto acesso à informação, vão saber realmente o que foi esse período? Mesmo tendo vivenciado, as informações que chegavam para elas eram as verdadeiras? Eram as informações reais? Se tinha conhecimento mesmo a respeito do que realmente acontecia? É algo que devemos nos questionar antes mesmo de pensarmos o quão ruim é a pessoa não saber o que foi a ditadura militar. Então, depoimentos como este que veremos são mais comuns do que pensamos. Não podemos nos prender a essa redoma de pessoas que têm acesso ao conhecimento, mas que ignora a falta de conhecimento de outras pessoas. Então, o discurso também, ele está sendo muito utilizado atualmente. Então, quando nós vemos vídeos como esse pronunciamento que foi mostrado anteriormente, nós percebemos ainda mais o quão o discurso interfere na mente das pessoas, como uma maneira de estar ali alienando esses indivíduos. Então, o discurso, assim como no passado, hoje em dia, é muito bem utilizado. E com as mídias sociais, até as próprias pessoas que antes não sabiam que era a ditadura militar, hoje em dia têm uma compreensão deturpada devido justamente à propagação desse falso discurso, já que a maioria das pessoas tem acesso hoje em dia às mídias sociais. Senhor Osmar, o que o senhor acha que foi a ditadura militar que ocorreu no Brasil? A ditadura militar, pelo meu entender, é que eles foi para defender o povo do comunismo, que estavam querendo invadir o comunismo. E se não fosse os militares, o nosso país hoje era o quê? Era que nem a Venezuela, era que nem Cuba, não tem liberdade de nada. O comunismo que eu acho é isso aí. Que uns dizem que foi invenção desse negócio de comunismo. Mas o comunismo existe, que nos outros países existe. O povo passando necessidade, sem liberdade. Naquele tempo que a gente vivia, nem televisão a gente tinha. A gente era um rádiozinho que mal sabia das notícias. Entendeu? Morava no interior, aí eu não vivi isso aí direito, não vi nem o que estava acontecendo no país. Eu não sei nem se foi ruim ou se foi bom, porque eu não via nada na televisão, nem nada que a gente não tinha naquele tempo. Mas o que eu vejo falar hoje que foi um período ruim. Temos aqui a fala de Ronisso, que viveu o período da ditadura militar, só que ele não teve contato, né? Por não ter televisão, enfim, não sabia o que estava acontecendo no Brasil naquela época. E mesmo depois, né, eu perguntei se recentemente ele já ouviu falar sobre ditadura, e ele falou para mim que nunca ouviu falar, não sabe o que aconteceu, e até hoje ele não sabe se foi algo bom ou algo ruim. Ele acredita agora ser algo ruim, porque eu estava conversando com ele, falando sobre o que aconteceu, e aí agora ele entende que foi algo ruim, mas mesmo assim ele não tem essa dimensão, né, do que aconteceu. E pessoas, né, pessoas como ele podem ser facilmente enganados, acreditando que foi algo bom, que ocorreu lá o tal milagre econômico.
por não saber ao certo o que aconteceu, pode ser influenciada. Atualmente a gente percebe, né, que muitas pessoas andam falando muito sobre ditadura militar, abordando a ditadura como algo benéfico para o Brasil. E é aquele ditado, né? Uma mentira dita várias e várias vezes se torna uma verdade. Então, as pessoas que não sabem o que de fato foi a ditadura militar podem acabar sendo influenciadas por essas pessoas, que afirmam que foi algo bom. No dia 8 de janeiro de 2023, a gente viu aí, né, o que aconteceu lá na Praça dos Três Poderes. Essa tentativa de golpe. Pessoas pedindo a volta da ditadura militar. E a gente já presenciou manifestações como essa, de pessoas pedindo a volta da ditadura. A gente que assiste fica sem entender se essas pessoas sabem de fato o que foi a ditadura militar ou se elas não sabem e acham que foi algo bom. Então fica meio essa dúvida, né? Esse questionamento. Pessoas podem muito bem saber o que aconteceu e simplesmente acham que aquilo é o certo a se fazer, por acreditar que houve um milagre econômico. Bom, nas décadas de 1960 a 1970, o movimento estudantil teve um foco importantíssimo para a sociedade, devido à sua mobilização e à sua resistência na ditadura civil-militar. Os estudantes, eles protestavam e manifestavam contra a privatização, por melhores condições de ensino e também para maiores vagas nas universidades federais do país. E também para demonstrar o seu repúdio devido ao Acordo Mekuzade, que foi implementado na ditadura civil-militar, que era que não iria existir mais universidades públicas. Quem quisesse fazer faculdade teria que pagar. E então, em março de 1968, o estudante Edson Lima de Souza foi morto na praça pública do Rio de Janeiro por policiais militares. E então, como as manifestações estudantis estavam tendo um foco primordial na época, com a morte de Edson Luiz, ele foi tendo mais visibilidade. E essa visibilidade causou medo para os militares. E então, a população estudantil, com receio de que os militares fossem sumir com o corpo de Edson, eles pegaram o corpo e foram velar na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E vários estudantes foram presos e torturados na época. Um estudante conta que na época da ditadura ela estava dentro da sala de aula fazendo uma prova e então ela viu na hora que dois homens entraram para conversar com seu professor. Nisso que eles estavam conversando com seu professor, eles começaram a apontar o dedo para ela. Ela ficou meia recua e com medo, mas ela já sabia, eu vou ser presa. E então ela deixou todos os seus colegas saírem e ficou por último. Nisso que ela ficou por último, ela foi conversar com o professor. Quando ela foi conversar com o professor disse que não conhecia ela, que nunca tinha visto ela na vida. E então ela foi presa, torturada por conhecer uma das pessoas responsáveis pelas manifestações dos movimentos estudantis. E com isso, a gente percebe o quanto os estudantes, na época da ditadura civil-militar, foram perseguidos e, quando encontrados, foram torturados e muitos deles foram assassinados, como Edson Luiz. O que foi o tropicalismo e a sua influência na sociedade atual no contexto político e cultural. O tropicalismo ele foi um movimento cultural que surgiu no final dos anos 60, durante a ditadura militar, e ele foi um verdadeiro marco para a história da cultura brasileira, pois ele buscava romper as convenções estabelecidas e criar uma nova expressão artística e musical. E esse movimento ele tinha uma visão muito clara de romper com os padrões impostos pela ditadura militar e promover a liberdade de expressão. E na sociedade atual, muitos jovens desconhecem o impacto que foi o tropicalismo. E a alienação se manifesta em diversas formas. E um dos exemplos mais claros é o distanciamento e a falta de interesse nas questões políticas. No passado, a gente não tinha os veículos necessários para obter informação para todos. E hoje em dia, a gente tem esses veículos,
Mas muitos jovens se preocupam apenas com as superficiais e não se lembram dos anos de história que o Brasil passou. E o Brasil ele é um país muito rico em acervo histórico e cultural. E a ditadura militar ela foi uma página muito triste da história do nosso país. Mas o tropicalismo ele mostrou que mesmo nos momentos mais difíceis é possível encontrar beleza e esperança. E é importante lembrar do legado desse movimento e de outras lutas políticas que moldaram o nosso país. Conhecendo a história do nosso país, podemos construir um futuro melhor. Eles estavam presos para as canções estavam curadas. A Tropicália era uma espécie de ilha, era uma espécie de território idealizado, uma espécie de utopia. Uma ditadura, pensar é crime. Por que as pessoas pedem a volta da ditadura militar? Essa pergunta, ela sugere que nós façamos uma reflexão contextual. É preciso ponderar, por exemplo, que o regime democrático e constitucional do direito no nosso Brasil, ele é reinaugurado a partir de 5 de outubro de 1988, com a promulgação da nossa Magna Carta, a Constituição Cidadã. Anteriormente a esse período, o Brasil experimentou décadas de um regime militar. Eu também gostaria de propor uma reflexão para que possamos retroalimentarmos esse raciocínio com uma discussão filosófica. Jean-Jacques Rousseau, em o livro Contrato Social, ele sugere que o homem abre mão de sua liberdade individual para viver essa liberdade coletiva, o contrato social, em busca de ter direitos e deveres, sobretudo em busca de ter a perspectiva de realização do bem comum. Para tanto, ele atribui a sua liberdade e começa a cumprir seus deveres em torno do que nós chamamos de o Estado. O Estado, de Jean-Jacques Rousseau, ele pressupõe, como o Barão de Montesquieu lecionou filosoficamente, a tripartição dos poderes. É preciso pensar o Estado, essa entidade institucional, como o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, sob pena de o Estado ser caracterizado como o grande monstro pensado por Thomas Hobbes em O Leviatã, sob pena de o Estado e seus representantes ser um Estado que abusa do poder. Então, assim, hoje, voltando para a sua pergunta, eu penso que nós temos um déficit de memória, e me perdoem os apoiadores da ditadura militar, ou, infelizmente, um problema de visão e compreensão de mundo mesmo, porque não é razoável, em pleno 2023, que a nossa Constituição Cidadã só tem 34 anos de idade, fazendo 35 agora, 35 fazendo 36, perdão. E nossa sociedade ainda está marcada por representantes políticos que usam dos cidadãos, que abusam da relação de deveres que a maior parte de nós, população, cumpre, e que não garante os direitos. E essa visão deturpada de pedir a volta de um regime militar, ela tem que levar em consideração que restou comprovado que durante o período da ditadura militar houve muita corrupção, houve muito abuso do poder por parte desses representantes, houve muita repressão. Os cidadãos eles eram jogados nos calabouços, eles eram presos sem devido processo legal, sem ampla defesa. Professores e funcionários públicos eles eram exonerados peremptoriamente, eles não tinham devido processo legal, eles não tinham processo administrativo disciplinar. A liberdade de expressão foi cassada, artistas foram exilados, pessoas foram assassinadas e o Brasil continuava desigual. Tanto que existe uma frase célebre que um dos militares, visitando o interior do país, diz: o Brasil vai bem, mas o interior do Brasil vai mal e chora. A desigualdade social, todos nós sabemos agora, sem jurisdiquez, todos nós sabemos que há décadas atrás
só tinha acesso às modernidades da sociedade civil. Por exemplo, carro. Quem tinha um carro popular? Quem era rico. Um carro popular. Andar de avião, só quem era muito rico. Até o acesso aos cosméticos básicos, como minha mãe conta. Naquele tempo, as mulheres passavam era banho de porco no cabelo, que não tinha acesso a um shampoo, produtos de higiene. Quem de nós não sabemos das histórias que vizinhos precisavam receber um prato de comida para poder não passar fome? A quantidade de mendigos que tinha nas ruas era sem precedentes. Os nossos filhos, hoje eu estudei em rede pública a vida toda, no ensino superior, eu estudei na escola particular, porque não tinha condição de ir para a capital. Mas eu sou fruto da rede pública, da educação pública. E hoje estou aqui ocupando um espaço que durante décadas e séculos foi destinado a filhos de ricos. Durante a ditadura militar, filho de pobre não se formava advogado, não se formava médico, não se formava professor, não se formava contador. Filho de pobre nascia para servir e ser explorado. Então eu peço desculpa a quem está saudosista, mas, salvo engano, a minha opinião é que quem pede a volta da ditadura militar está vivendo dentro de uma bolha deturpada e precisa passar por uma reflexão. Porque as pessoas vêm defendendo a ditadura militar no período do governo anterior. Acredito eu que essas pessoas, elas são ignorantes, né, no que se diz respeito ao período, né, da história que se compreende como ditadura militar, uma vez que foi um período obscuro, como eu acabei de mencionar há pouco. Né, e há que se estudar, né, história para compreender que não foi um período a se glorificar, como muitos adeptos, né, do bolsonarismo defendem. Porque existe a falsa interpretação ou a falsa análise de que na ditadura militar não houve corrupção e foi um período maravilhoso. Pelo contrário, houve muita corrupção. O que não houve foi a divulgação desses casos de corrupção, uma vez que o Brasil, né, passava por um período na qual não existia liberdade de imprensa e esses casos, obviamente, que não poderiam ser divulgados. Porque essas pessoas, né, esses grupos de direita, extrema-direita, têm essa visão romantizada, glorificada do período da ditadura militar? Nós vivemos, querendo ou não, de certa forma, uma polarização no país, e essa polarização ela é marcada por direita e esquerda. Então, se acostumou ou se colocou as personas políticas, ou você é de um lado ou você é de outro. Então, quem é do outro lado da direita ou dessa extrema-direita? A esquerda. Então, o que a gente deve fazer? Combatê-la. Como se utiliza isso? Símbolos e ações que vão combater ela de forma direta ou até histórica. Então, você relativiza a ditadura, se glorifica as torturas, porque eram torturas, eram sofrimentos ligados a grupos de esquerda. Então, você vai ter uma diminuição dessa ação mais humanística ou desse pensamento do que esses grupos de esquerda tentaram fazer, ao contraponto de que esse AI-5, né, ou seja, as torturas, as perseguições, elas são relativizadas em prol de um bem maior. Então, combater o comunismo, combater, então, esse socialismo. Então, por que essas pessoas querem tanto essa retomada, ou defendem tanto o AI-5? Por esse revisionismo histórico, que nada mais é do que pensar a história, pensar o passado a partir daquilo que lhe favorece. Então, falar bem sobre a ditadura, diminuir as questões horríveis que a ditadura fez, nada mais do que uma forma de trazer mais pessoas para esse grupo, mostrar que há outro pensamento na história, que a gente sabe que a história não é uma ciência que deve ser feita a partir do que você quer. A história é uma ciência que se baseia em dados e em argumentações. Então, de forma mais sucinta, por que pessoas defendem o AI-5? Porque eles querem relativizar o passado. Relativizando o passado, você consegue, como é que eu posso dizer? Pode modificar o pensamento do presente e assim perpetuar suas ações que são nocivas e antidemocráticas. Por isso que a história é presente para combater esses maus, né? A história não é serva de ninguém, a história é mestra do passado e com ela deve ser aprendida e não controlada. É isso. Repressão, opressão,
tortura. Agora posso falar sem censura. Quem dera voltar no tempo e apagar o que foi a ditadura. Já não bastasse o Brasil colonizado, com tanto sangue derramado, já não bastasse a horrível exploração, ter como alicerce a horrenda escravidão. Como se a face do passado já não fosse obscura, como se o passado não fosse suficiente, ainda fomos contaminados com o verme da ditadura. Coitada da nossa gente. Às vezes, chego a ter o pensamento que fosse melhor não ter conhecimento. Assim não iria parar para imaginar um passado tão ruim e que não posso apagar. No entanto, por mais que não pareça, é por isso que a história deve ser estudada, para que isso não mais aconteça, para que uma consciência seja criada, pois não é com a ignorância que a realidade será mudada.